galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2021 da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Eu vou fazer agora a questão 63. A questão diz assim: em 1687, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o inglês Isaac Newton formulou 3 leis que constituem a base para a compreensão dos comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira é a lei da inércia, a segunda é a lei que relaciona a força resultante que age sobre o objeto com a aceleração que ele adquire, e a terceira é a lei da ação-reação. Um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo de apenas da primeira lei, segunda e terceira lei, da terceira lei apenas, da primeira e da segunda lei apenas, das 3 leis. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo na situação que ele falou, né? Um vaso em repouso sobre uma mesa. Então, vaso sobre uma mesa. Eu vou botar um quadrado aqui, tá? Esse quadrado está parado, não é? Ele falou isso, ó, um vaso em repouso. Então, eu posso pensar na primeira lei. A primeira lei, como ele mesmo disse aqui, é a lei da inércia, certo? A inércia, ela pode ser interpretada de 2 formas diferentes, tá? Inércia a gente pode chamar de repouso, certo? Quando eu estou em repouso em relação a um referencial, por exemplo, uma mesa dentro de uma cozinha e um vaso, né, um pote em cima dessa mesa. Então, eu posso dizer que eu estou num repouso estático. Beleza? Isso quer dizer que realmente eu estou parado. Agora, o outro tipo de repouso que eu posso ter é o repouso dinâmico. É o repouso dinâmico. Esse repouso dinâmico é quando um corpo está em movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Por exemplo, esse mesmo vaso no seu colo dentro do ônibus, e o ônibus andando a, por exemplo, 60 km por hora constante. Eu também estou em inércia, é o repouso dinâmico. Então, com essas 2 interpretações, eu consigo dizer que a primeira lei de Newton está atuando nesse corpo. Então, ela é verdadeira. O que diz a segunda lei? A segunda lei é, como ele disse aqui, né, é a lei que atua nos corpos causado, né, por uma força resultante. É aquela que diz assim, ó, F é igual a M vezes A. A gente pode interpretar da seguinte maneira. Se eu estou no repouso estático, a minha aceleração é nula. Se eu estou com movimento uniforme, ou seja, a velocidade não está variando, a minha aceleração também é nula. E com isso, eu posso dizer que a minha força resultante sobre o vaso é nula. Então, ele continua parado, certo? Nas 2 situações, eu também tenho a resultante das forças igual a 0. Então, a segunda lei está verdadeira. Agora, será que a terceira lei é válida para essa situação também? A terceira lei é a lei da ação-reação. Né? O que essa lei diz? Que para toda força que age num corpo, existe sempre uma força de reação contrária, porém com a mesma intensidade, né? E sentido contrário também. Mesma direção e sentido
contrário. Então, vamos pensar na seguinte situação. Aqui está a mesa, aqui está o vaso. O vaso tem peso, né? Então, eu tenho o peso, que seria a ação do campo gravitacional sobre o vaso. O vaso, ele faz a força, né, uma força sobre a mesa, e a mesa faz a reação contrária. A reação contrária a gente chama de força normal, não é? Então, eu posso dizer que a terceira lei de Newton também é válida nessa situação. E com isso, a gente pode afirmar que as 3 leis estão atuando no corpo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.